ao Ponto de Encontro. Eu sou a Catarina e ele é o Raul. E este é o nosso espaço para termos conversas descontraídas sobre tudo o que nos apaixona. As nossas viagens, as nossas aventuras e, claro, a nossa vida a dois. Tudo isto sem filtros, portanto, senta-te, relaxa e junta-te a nós nesta conversa. E antes de começarmos aqui assim a desbobinar sobre os temas de hoje, venho só cá vos relembrar que nós já temos a primeira parte deste tema gravado. Vocês podem consultar aqui assim no canal, vídeo onde nós falamos sobre muita coisa, já muito conteúdo. Lá conseguirão encontrar dicas, poderão encontrar a duração do percurso, quanto custa fazer uma aventura destas. Portanto, malta, se vocês não querem perder nada, se querem avançar numa aventura destas, vejam por favor o primeiro episódio, porque lá vão encontrar muita informação, ok? Portanto, malta, vamos agora dar início à segunda parte então sobre este tema do acampamento base do Everest. E se calhar vou começar por te fazer aqui algumas perguntas, okay, como já é habitual, quem nos segue já há algum tempo, e se calhar começo por te perguntar quais foram as tuas maiores dificuldades durante o percurso. Que as maiores dificuldades? Antes disso, malta, não se esqueçam, subscrevam o canal, ponham gosto, comentam, façam perguntas aí em baixo que nós respondemos, ok? Prometemos. E se puderem, partilhem este episódio. Podem segui-la também no Instagram dela, que é o @caterinafferreira.pt. Pronto, e agora sim, o que é que Quais foram as tuas maiores dificuldades? As minhas maiores dificuldades durante todo o percurso? Durante todo o percurso. Eu acho que a minha maior dificuldade surgiu logo nos primeiros dias, que foi quando nós fomos de Lukla para Pading, sim. Pading e depois Pading para Namche. Ao chegar na etapa de Pading para Namche, eu comecei a ficar um bocado ansioso à noite, ok? Porquê? Não com a etapa do dia seguinte, mas era com todo o percurso, com todas as variáveis que eu não controlava à minha volta. E eu acho que chegou ali uma altura em que eu cheguei não super panicar, mas a pensar demasiado, sabem? Quando vocês começam, quando a vossa cabeça já está... ali a criar muita ansiedade. Sim, comecei a ficar bastante ansioso. Isso acontece isto. Eu já estava ali a colocar imensos cenários e isso acontece o plano A, o plano B, o plano C. Sim, e depois foi numa meditação minha que eu pensei assim, tipo, não, calma, para já vamos só pensar, se estiver no início do dia vou só pensar no dia, ou seja, até ao final do dia, e depois na noite penso no dia seguinte, ok? E fui fazendo isto assim, dia a dia. Pensando num dia de cada vez. Sim, pensando exatamente, pensando num dia de cada vez. E não logo o atingir o acampamento base. Sim, porque no final eu não tinha a certeza se iria atingir o acampamento base. Então, em vez de me focar no destino, ok, escolhi focar no caminho, ou seja, na jornada. Isto até é uma analogia para a vida, não é? Exatamente. Mas resultou comigo, malta. Muito tranquilo. A partir daí não tive nenhum stress, não sofri com nada, foi tranquilo. Mas alguma vez pensaste em desistir? Não. Acho que nunca iria desistir. Eu também acho que não. Acho que não. Se desistisse era por algum azar ter acontecido. Eu acho que tu só desistias se me acontecesse alguma coisa e eu não conseguisse subir. Eu acho que tu aí eras menino para desistir. Mas malta, nós no início da caminhada combinámos entre todos que caso acontecesse alguma coisa a algum de nós, o resto da malta não iria desistir. Sim. Seja eu, ele, o João ou outra Catarina, se algum de nós acontecesse alguma coisa, sentisse mal, apanhasse alguma intoxicação alimentar, ficasse com a doença da altitude, o resto da malta continuava e somente aquela pessoa é que desistia e voltava para trás. Foi um acordo que nós fizemos. São as regras básicas do grupo. Exatamente. Mas nunca pensei em desistir. Não, nem se colocava essa... Sim, eu por acaso também nunca sofri... Sim, exatamente. Muito. Acho que nenhum de nós sofreu... Assim, pelo menos fisicamente ou com a altitude. Havia muita gente, vocês viram o primeiro episódio, não é? Nós falámos sobre a altitude, sobre como demos algumas dicas sobre como evitar sofrerem com a altitude. Se tiverem curiosidade, vão ver o primeiro episódio. Mas se desistisse seria devido à altitude ou algo do género, ou melhor, eu acho que era preciso forçarem-me a desistir
Ou então, se tu não estivesses bem, assim, assim, ia contigo. Ok, boa. E tu? Eu, por acaso, nunca pensei, porque isto era um sonho meu que isso nunca me passou sequer pela cabeça. Por acaso, tu surpreendeste-me? Porquê? Porque durante o caminho eu pensei que, não é, como é coisa de um sonho e de... Talvez quisesses cair naquela tentação, porque nós víamos muita gente a passar depressa, não é? A fazer o trilho sempre a um ritmo elevado. Com a ansiedade de querer chegar lá, podias, não sei... Ir mais rápido? Não. Ou ir mais rápido, ou então, tipo, não sei... Não, eu estava muito consciente do que poderia acontecer e muito consciente de que poderia sofrer com altitude e que não haveria maneira de controlar isso e eu quis prevenir ao máximo. Ok. E eu, para mim, eu preferia demorar mais 2-3 horas por dia e chegar lá do que tentar ser muito mais rápida e não chegar ao meu objetivo. Ok. Portanto... Mas no fundo acho que nos portamos todos bem. Acho que nenhum de nós pensou em desistir, sinceramente. Exatamente, sim. Não tivemos grandes problemas, mas se eu tivesse que desistir seriam essas. Tu não é? Não. Tu não pensaste em nada disso também? Não. Pronto. Queria tanto chegar lá em cima, malta, que nem sequer me passou pela cabeça, portanto não vou estar aqui com palavreados porque nem sequer me passou pela cabeça. Depois, uma coisa muito importante e não referimos no primeiro episódio é marquem consulta do viajante. Porquê? É verdade. Porque é essencial. É essencial porque o médico vai-vos receitar, para além daquela medicação normal que eles costumam receitar sempre que vocês viajam mediante o país para onde vão-vos também receitar medicação para altitude. Sim, não é um comprimido mágico. Vocês podem tomar. Exatamente. O que os médicos nos disseram cá em Portugal foi: comecem a tomar a medicação 24 horas antes de começarem a fazer o trilho. Sim, porque vocês começam logo nos 2600, não, começas no 2800. 2800, isso. E já acho que começas a sentir os sintomas da altitude a partir dos 3400. Acho que é assim. Sim, 3.400. Sim, é por aí. E eles disseram-nos que 24 horas antes de nós começarmos o trilho, para tomarmos, para o nosso corpo se começar a ajustar. Exatamente, à medicação. No entanto, esta era a ideia que nós tínhamos. No entanto, quando nós chegamos a Katmandu, tivemos a reunião com a nossa equipa lá do Himalayan Master e eles aconselharam a não tomar medicação. Ou seja, eles disseram assim: vocês tomem medicação quando começarem a sentir sintomas de altitude. E o que é que são os sintomas de altitude? Segundo eles nos explicaram, começa com uma dor de cabeça aqui assim nesta zona de baixo. Sim. Não é esta dor de cabeça aqui em cima, porque assim, se vos doer a cabeça aqui em cima, isso é normal, isso é do frio, do vento. É, do frio, do vento. Exatamente, não liguem. É normal. Sintomas de altitude, a dor de cabeça é aqui em baixo. Portanto, ele assim, só comecem a tomar medicação de altitude quando tiverem esse sintoma. Até lá, não tomem. Portanto, malta, o que é que nós pensamos? Entre seguir indicações do médico que nunca se viu ao acampamento base do Everest e seguir um guia que está lá todos os anos, várias vezes ao ano, que conhece a montanha, que já fez isto com imensa gente de todo o mundo, nós assim, vamos seguir o guia, porque... Nós fomos pela experiência. Sim, nós fomos pela experiência em vez da ciência. E mesmo durante o caminho nós encontramos lá uns tugas que até eram médicos, não é? Sim, eles disseram: vocês já deviam estar a tomar, não tomaram já, então nós estivemos com eles aos 3.400 metros, ou seja, em Nancha Bazar. O que é certo é que correu tudo bem, ninguém sofreu com nada. Exatamente. Tu a partir daí tu começaste a tomar a medicação, tu e a Catarina, no dia seguinte, não é? Sim, o Cancela já tinha tomado, já tinha tomado, sim. Okay. Isto porquê? Porque eu disse ao Azul: olha, eu sinto um desconforto aqui atrás no pescoço, eu não sei se é da mochila, não sei se é da dor de cabeça, não sei se é da altitude, mas é uma coisa tão leve que eu nem dei por ela, simplesmente foi do Balu. O Balu está aqui. Foi do Balu perguntar no dia anterior como é que nós estávamos, se sentíamos alguma coisa, e aí é que eu comecei a pensar, a analisar o que é que eu tinha sentido, e eu sinto assim um incómodo aqui atrás, mas nem chega uma dor. É como se vocês pegassem no vosso dedo e tivessem a carregar uma pressãozinha. E eu disse: eu não sei se isto aqui é considerado, já é altitude a fazer grande coisa. Eu não estava a dar muita importância àquilo, mas ele disse: pelo simples não toma, e assim também, se for, pronto, já estás a tomar o comprimido, se não for, também bem na mesma. Uma consideração a ter: quando vocês começam a tomar medicação de altitude, vocês têm que estar sempre a tomar a medicação
até voltarem a descer. Até o ponto mais alto. Exatamente. Okay, não podem parar. Não podem parar, porque senão então o vosso corpo começa ali a ficar avariado e a baralhar-se um bocadinho. Sim. Portanto, se vocês tomam aos 3.400, têm que tomar até lá acima. Só depois, quando voltarem a descer, é que deixam de tomar a medicação. Exatamente, e como eu disse no primeiro vídeo, malta, vão ver, o que eu disse foi, malta, filtrem ao máximo os comentários que vão ouvindo durante o percurso, principalmente os negativos, ok? Sim, porque depois os tugas que nós nos cruzamos, e vocês não vão conseguir, vocês ainda não começaram a tomar a medicação. Já está, eles assim, nós já começamos a tomar a medicação 8 dias antes de vir para o Nepal. E nós, estamos lixados, nós não vamos conseguir, eles são médicos, eles percebem, lembra-te? Sim. Nós já estávamos a fazer todo um filme. Panicaram-se mais. E depois nós combinámos assim, malta, calma, porra. Se a malta aqui que é experiente nos disse para fazer assim, pá, calma. Sim, vamos confiar na experiência. E correu super bem. Por acaso, depois, nesse dia, tu e a Catarina começaram a tomar porque tinham um tal desconforto. Mas foi porque o Basou perguntou. Sim. E eu não tomei nesse dia, só comecei a tomar 2 dias depois, acho eu. Mas nunca tinha sentido nada. Só que, malta, foi daquele... O meu pensamento foi, eles estão a tomar, eu vou tomar. Pronto, também não te fazia, não é? Tipo, agora vamos começar a chegar aos 5.000 e tal. Eu comecei a tomar também um bocado assim, porque era uma coisa tão leve que eu sentia aqui, era tipo pegarem no vosso dedo e tocarem aqui atrás, era uma coisa assim que eu sentia. Eu achei aquilo tão insignificante que eu nem estava a dar. Mas pronto, o Azul disse, pode não ser, mas toma já. Exatamente. E assim também não é. Pronto, e eu por descarte de consciência, 2 dias depois comecei a tomar também, que era... Olha, isso até te ajudou psicologicamente, se calhar não, era menos um problema que tinhas que pensar. Sim. Só que aquilo tem algumas horas específicas, tem que ser muito certinho, esta medicação. Acho que era tipo... 8 em 8? Não, 12 em 12. 12 em 12? Sim. Mas tudo bem. Mas pronto, basicamente... Nós tomávamos ao pequeno almoço, depois já à noite. O nosso conselho é... Façam a consulta do viajante, falem depois com a equipa que vai compor. Isso já é tão óbvio para nós fazer a consulta do viajante que muitas das vezes esquecemos de dar essa dica. Exatamente. Por isso. E há montes de opções, se vocês não quiserem ir a um hospital, terem uma consulta de viajante, podem fazer online também. Exatamente, por isso, malta, agora já há muitas alternativas. E é isso que nós vos dizemos, que é, façam a consulta, falem também com a vossa equipa que é super experiente e vejam qual é a opinião e tentem equilibrar então e achar ali um meio termo. Depois, se calhar vou começar por falar sobre o grande dia, que é o dia do acampamento, da nossa chegada ao acampamento base do Everest. Como é que tudo começou, como é que nós nos estávamos a sentir. Se calhar vou descrever um bocadinho esse dia, esse grande dia. Olha, eu posso descrever a noite, que é, eu lembro perfeitamente quando nós chegamos, como é que se chama? Labuche? Labuche, sim. Era Labuche, não é? Sim. O último dia. Sim, nós chegámos à Tea House, estava a nevar tanto, muito. Mas tanto. Em que ninguém conseguia sair da Tea House, ok? Nós olhámos lá para fora, era um nevão incrível. Nós estávamos lá dentro só a conviver com a malta que também estava a subir, jogar cartas, a mandar umas piadas, ambiente incrível. Estávamos todos lá dentro, tranquilos, e eu olhava lá para fora, principalmente no jantar, e pensei assim, amanhã vai ser o fim do mundo. Sim. Amanhã vamos levar com neve do início ao fim. Vai ser duro. E depois nós perguntávamos ao Basu, olha, isto aqui para amanhã, e ele dizia assim, não sei, isto na montanha pode mudar muito depressa. E é verdade, porque houve um dos dias em que nós subimos uma encosta, eu lembro perfeitamente, e eu cheguei lá acima e estava o Basu e um amigo dele a olhar para umas nuvens que estavam lá longe. E eu perguntei-lhes, lembro perfeitamente disto, e eu perguntei-lhes, aquilo vem para aqui, não vem? Ele, aquilo 1 ou 2 horas, e acho que foi nesse dia, foi 1 ou 2 horas. Não foi nesse dia. Não foi? Não, agora se calhar vou começar, lembro-me, era isso que eu ia falar. Mas eu lembro-me perfeitamente que o tempo mudou assim. Drasticamente, foi o quê? Meia hora e já estávamos a levar com neve. Mas conta lá. Sim. Pronto, já me estavas a roubar a minha fala. Peço desculpa. Estou a brincar. Pronto, então basicamente o que aconteceu? Nesse dia acordámos muito cedo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quase que não tinha fome nenhuma para tomar o pequeno almoço. Estava com aquela ansiedade, aqueles nervos de ser um dia tão especial, de pensar, já só falta esta etapa para chegar lá. Será que vou conseguir? E estava tão nervosa, tão ansiosa que não tinha fome, parecia que nada passava para baixo, mas eu só pensava, não, eu preciso de comer porque eu preciso ter forças para conseguir chegar lá em cima. E nesse dia o meu pequeno almoço foi completamente forçado, foi
Foi realmente empurrado porque não passava. Depois chegámos cá fora, eu olho e céu limpo, as montanhas estavam com o cume das montanhas cheio de neve e a bater o sol até brilhava. É muito difícil de passar o que nós víamos nesses dias, nessas alturas, não é? Sim. Porque eu não sei se vocês têm noção, mas aqueles são verdadeiros monstros à vossa frente. Vocês olham para eles assim e é o horizonte todo cheio de uma cordilheira mesmo assim. Nas fotos, é difícil passar, mesmo nas fotos não passa, não passa, exatamente. Parece mais pequenino do que o que realmente é. Aquilo é gigantesco. Nós parecemos umas formigas ao pé dos monstros das montanhas. É incrível. E depois eu chego cá fora, vejo aquele tempo incrível. Eu assim, não parece que ontem à noite estava a nevar. E tinha muita neve. Exatamente, que estava a nevar horrores. E de repente foi aí que o Basil nos disse: ok, mas apressem-se sem pressa, malta, ou apressem-se sem pressa, reforço, porque aquelas nuvens que vêm ali ao fundo estão a vir para cá e dentro de 20 a 30 minutos vai começar a nevar novamente. E dito e feito, malta. Foi. Nós começámos amanhã com um céu incrível, tirámos umas fotos, fizemos uns vídeos que até temos umas fotos giras nesse dia. 20, 30 minutos depois começa a nevar e foi a nevar até ao acampamento base. sempre a dar. Não era aquele nevão da última noite? Okay. Na última noite estava mesmo impossível, estava vento, aquele nevão, parecia um filme, neve a bater. Pronto, aí estava agreste, mas nesse dia era aquela neve certinha, sabem? Quase como aquela chuva miudinha. É? Mas sendo neve. Mas neve. Exatamente. Pronto, e então o percurso seria Lobuche, acampamento base e a meio do percurso ficava Gorachep, que era onde nós íamos então parar para tomar qualquer coisa, inclusive almoçámos lá. Não, tomamos só um chazinho, tomamos só um chá. O ginger honey lemon tea. É que fomos lá almoçar, exatamente. Ginger honey lemon tea. Exatamente. E lembro-me que toda a gente parou aí com receio por causa do tempo. Exatamente, sim. Estava toda a gente apreensiva como quem pula. Porquê? Porque depois de Gorachep até o acampamento base, o trilho começa a ser muito estreitinho, com neve. Sim. E olhas para o teu lado esquerdo e tu vês tipo ravina. Sim, porque aquilo chega a uma altura em que é um glaciar gigante. Ok, os últimos quilómetros é sobre o glaciar já a chegar ao acampamento base. Sim. E então nós parámos em Gorachep e em Gorachep eu comecei ali meio que a minha ansiedade começou a piorar. Porquê? Foi aí que nós vimos imensas pessoas a sentirem-se mal, não conseguirem subir. E víamos muitos cavalos aí com pessoas. Sim. E as pessoas estavam ali paradas, porquê? Porque estavam à espera do helicóptero, só que como as condições meteorológicas estavam a piorar, eles estavam a dizer que o helicóptero já não vinha naquele dia e se efetivamente as pessoas que estavam efetivamente mal teriam que descer de burro, porque quando tu estás mesmo mal com doença de altitude tu tens que descer para conseguir curar. Sim. Porque não é tu ficares ali, não adianta tu ficares ali assim parado sem conseguir subir, porque tu não vais melhorar, tu só melhoras quando desces, quando o teu corpo sente que já não está àquela altitude. E então a solução era eles irem de burro e eu aí fiquei um bocadinho apreensiva e com pena daquelas pessoas, como é lógico, porque uma pessoa não conseguir fazer este trilho, mas ficar a meio é uma coisa, agora ficar a meia dúzia de metros do objetivo é duro. Mas não é meia dúzia de metros. Sim, é uma maneira de falar. Sim, era naquele dia que iriam chegar, percebes? A partir dali nós subíamos mais um bocado, subias 300, 400 metros em altitude de acumulado, ok? E depois era sobre o glaciar, era meio que plano, não é? E pronto, e era a chegada. Por isso não seria o restante não era exigente. Exatamente, sim. Era acessível. O exigente tinha sido até ali, etapas mais exigentes fisicamente, ok? Só que agora tem a componente, não é? Quanto mais sobes, mais efeito poderá ter a altitude. Exatamente. E pronto, e nós aí víamos muitas pessoas. Lembro perfeitamente de uma rapariga que estava lá completamente morta. Acho que não podemos essa palavra. Ups. Depois um pi. Eu meto um pi. E ela estava tipo assim. Exatamente. Tipo, bem, estás bem? Ok, estava era com a doença de altitude, tinha que descer. É só isso. Depois então, de Gorachep até ao acampamento base, como eu estava a dizer, o percurso começa a ser cada vez mais estreitinho e começamos a ver cada vez mais pessoas. Porquê?
porque até então as pessoas iam-se espalhando pelos vários trilhos. Ali havia um único percurso até de Gorachep até ao acampamento base e toda a gente ia naquele percurso. Começámos então a andar também cada vez mais devagar para conseguir toda a gente ir naquele percurso. Sim. E malta, começávamos já a ver ao longe o acampamento, ali as tendas todas amarelitas, começámos tipo ali com aquela ansiedade, estávamos quase lá. É muito fixe porque as tendas são amarelas e depois o glaciar é tudo aquilo branco gelado, sim. E depois estava a nevar, era assim um cenário, malta, de sonho, ai meu Deus. Parecia um filme, porque um glaciar assim tão grande, não é? E depois tu olhavas para a frente e tu vias o caminho que eles percorriam para ir para o summit, vias o Icefall logo à frente. Incrível. Incrível, foi muito mesmo fixe. Pá, foi incrível, eu não consigo descrever, foi realmente fantástico. E então, nós percorremos esse caminhozinho, não sei o quê, e entretanto chegámos ao acampamento base e há lá um mítico point onde as pessoas vão lá tirar fotos, onde tem aquela pedra, a famosa pedra, de certeza que... um calhau. Sim, quando vocês pesquisam sobre o acampamento base, certeza que vocês já viram aquela mítica foto em cima de uma pedra que diz lá 5.364 metros. Sim, tem muita gente aí até. Naquele ano que nós fomos, ou seja, 2024, fazia os 50 anos da primeira pessoa que tinha subido ao Summit. Ao Summit. Sim. Era os 50 anos e então, em vez de tirar fotos na pedra, havia assim um placar gigante. Porra, estou-me a tentar lembrar do nome. Era o Hillary e o Sherpa, como é que se chamava? Não me lembro. Não me estou a lembrar do nome. Não me lembro, mas depois eu meto aqui a foto e vocês conseguem ver. E então, em vez da mítica foto na pedra, teríamos então que tirar foto em frente a esse placar. Começou-se depois a juntar os americanos para tirar fotos connosco. Lembras? Sim, tirámos fotos todos juntos com a malta que foi subindo ao longo dos dias. Não é? Porque nós já estávamos a subir há 8 dias, não era? Sim, exatamente. Então nós vamos criando afinidades com outros grupos. Foi um ambiente muito fixe. Eu até estou arrepiada só de pensar nisso. Um ambiente entre ajuda, depois a malta queria fotos, não sei o quê. Porque pronto. E depois... Foi incrível. Pronto, tirámos as fotos e tal. Tivemos ali algum tempo. Eu queria tirar fotos com a nossa bandeira e não sei o quê. Pronto, e depois, como nós íamos ficar, ao contrário do resto da malta, nós iríamos ficar a dormir no acampamento base e o resto da malta chegou ali, tirou fotos e voltou a descer. Nós não. Nós fomos para a nossa tenda e a nossa tenda basicamente ficava no final do acampamento. Sim. Malta, o acampamento, vocês podem pensar, se forem totós como eu, que é pequeno, mas não é, porque desse ponto onde se tira a foto até à nossa tenda, nós já andamos imenso. E como é que eu sei isto? Porque eu estava aflitinha de ir à casa de banho e nunca mais chegava. E eu, falta muito, eu não consigo, estou apertadinha, lembras-te? Sim, bem perfeitamente. E então, para mim, custou ao rosto, porque eu estava mesmo aflitinha. Bem perfeitamente. Sim. E ainda para mais, era o percurso todo cheio de neve, escorregadio, porque tinha estado a nevar, estava a nevar naquele preciso momento e finalmente chegamos à tenda que era a nossa sala de jantar com aquecimento. Olha, foi o dia mais quente. Vocês, não sei se vocês têm noção, mas imaginem, aquilo era tipo uma tenda iglô. Sim. Era a tenda assim, era enorme, não é? Era enorme, tipo arredondada, era tipo uma bola, não é? Era aquecida. Sim, cheio de comidinha lá dentro. E depois era transparente, tu conseguias ver tudo à tua volta, ou seja, montanhas, vocês estão a imaginar, não é? Aliás, houve uma altura que começou a nevar também. Sim, nós víamos a neve a cair. Ai, que lindo! Muito fixe, muito fixe. E estava super confortável. Sim, chegámos lá à tenda, o vaso assim, pronto, sentem-se, agora vão almoçar e depois no final de almoçar vou-vos levar às vossas tendas onde vocês vão passar a noite. Malta, foi a melhor refeição de todas. Nós comemos hambúrguer com batatas fritas, tinha tudo e mais alguma coisa lá. Foi muito bom. Nós já estávamos a comer vegetariano e vegan até então e ali nós podemos comer montes de coisinhas boas e gordinhas. Nós bota a comer. Soube muito bem. E depois não foi só isso, era aquela sensação de missão cumprida. Sim, não é? sim. E de estarmos ali à vontade. Porquê? Porque até lá, nós na Tea House, nós comíamos as coisas, mas sempre desconfiados, não é? Porque, pronto, as condições não eram as melhores. E eu
como falaste no primeiro episódio, eu às vezes abusava e pedia uns ovos, ok? Principalmente pequeno almoço e assim. Se o Azul dissesse que era tranquilo e que era seguro, eu pedia uns ovos, mas sempre ali meio desconfiado, não é? Porque as condições não eram as melhores. Ali nós sabíamos que estávamos à vontade, podíamos comer o que quiser, até cerveja se quisessem. O Bazul chegou, quando estávamos a chegar à tenda, o Bazul assim para nós: vocês agora vão ter um serviço 5 estrelas. E nós, tipo, ele está a gozar connosco. Eu pensei assim, eu lembro perfeitamente de nós comentar: estás-nos a dar um treino. Exatamente. Vamos chegar lá acima, vai ser o pior alojamento de todos. E ele: não, vai ser um serviço 5 estrelas. Mas nós sempre acreditamos que ele estava a gozar. Mas nós, quando chegamos lá em cima, ele não estava a brincar, isto é mesmo a sério. Para as condições e para os dias que tínhamos passado, aquilo era 5 estrelas. Sim, aquilo para nós era. Tínhamos acabado de chegar ao Vietnã. Nem não estava. Depois, sim, mas foi incrível. Depois então do nosso almoço, o que é que nós fizemos? Pegámos nas mochilas, o Bazul levou-nos à nossa tenda onde iríamos dormir, era uma tenda para cada casal. E depois à tarde foi só estar lá na tenda, curtir, falar com a malta que ia subir, gandas maluco. Sim. E ouvir as histórias deles, é incrível, malta. A malta, tipo, há malta doida mesmo. Havia lá um gajo, posso contar a história do iraniano? Não, no outro. Havia lá um gajo que tinha subido 14 vezes ao summit do Everest, ao topo do Everest, sem oxigênio, malta. E agora estava lá numa missão de levar outras pessoas. Não é? Era como se fosse um guia, era o Bazul, mas para o topo. E ele ia levar a malta, era um casal do Uzbequistão, não era? Sim. Acho que sim. Também super não, era do Cazaquistão. Cazaquistão? Pronto, também super acessíveis, malta boa onda, como todos. E malta, e vocês... E é nessas alturas em que te sentes muito pequenino, não é? Sim. Lembro perfeitamente que se houvesse ali um cantinho na tenda, nós estávamos lá todos assim, gostados com quem? Mas esta malta é maluca. Exatamente, não é? Mas depois, tipo, nós pensávamos: atenção, esta malta é cheia de dinheiro, como é lógico, porque também para subir lá acima tem que se pagar à volta de 90 mil euros, 90 mil dólares, então o dinheiro que eles não têm que ter para despender de 90 mil euros só para subir lá em cima. E a humildade que eles tinham, foi isso que mais me surpreendeu, foi a humildade destas pessoas, que nós para eles éramos uns Zé Ninguéms, não é? E eles sempre nos acolheram, sempre tentaram, tipo, incorporar-nos no meio deles, sempre a fazer-nos perguntas, interagir connosco. E muitos deles iam subir, ou iam tentar subir... Naquela noite, passado umas horas. Eles estavam ali, notava-se que havia um nervosismo. Sim, um nervoso miudinho no ar, a pairar ali naquela tenda, mas eles tentavam falar e puxaram-nos para a beira deles, a tentar saber saber a nossa história. Nós perguntámos sobre a deles, eles estavam admirados como é que nós estávamos ali tão bem. Exatamente. Porque eles estavam a dizer que não é normal vocês estarem aqui tão bem como estão agora. Sim. Porque nós estávamos ali a conviver, nós estávamos em casa, tranquilos, não é? Sim, eles, mas vocês nunca tiveram tipo nesta altitude? E nós, não, e eles, então vocês estão muito bem, não sei o quê. Sim. E depois, à noite, depois de jantar, o que é que eles fizeram? Estávamos várias pessoas na tenda, então eles assim: vamos pôr aqui assim à voltinha, sentados aqui à volta da tenda, vamos formar um círculo e vamos pôr música e vamos estar todos aqui assim a conversar. Malta, a humildade destas pessoas, nós para eles não éramos ninguém, nós só estávamos ali nos 5.364 metros de altitude, enquanto eles iam aos 8.800, não é? Sim. E eles sempre a tentar... Eles a dizer: vocês estão muito bem, para quem nunca esteve em altitude, e a pensar para mim: tu amanhã vais subir. Só para vocês verem. Tu é que és o maior. Exatamente, só para vocês verem. Era o que eu lhes dizia. O nível destas pessoas e o quão diferentes eles são de nós. Malta, nós conhecemos um iraniano que viveu toda a vida nos Estados Unidos. Sim. O gajo tem uma empresa de... foguetes. De foguetões. Sim, ele fornecia os... Malta, não percebo nada do termo, mas ele fornecia os foguetes para a SpaceX e etc. Tinha uma empresa disso. Para vocês verem o patamar tão diferente do nosso. Sim. Depois tinha outro iraniano que também era... Eu não percebi muito bem o que é que ele fazia. Mas ele é guia turístico, que eu sigo no Instagram. É? Sim, ele leva pessoas a subir montanhas e assim. Pronto. E esse iraniano não foi subir ao Everest, foi ao Ahmad Não foi ao Ahmad. Então qual era o outro? Foi ao Loft.
O Loft, é isso, foi o Loft. Lots. É isso. Foi Lots, que é ao lado, malta. Há muita gente que faz, vai só o Everest e depois vai a Lots. São dois diferentes. Mas pronto, malta, um ambiente incrível no acampamento de base, é muito fixe. Sim, e depois, uma coisa muito importante é, durante toda a subida, vocês não podem beber álcool, porque o álcool vai influenciar na altitude e vocês começam a ter sintomas da altitude. E esse iraniano que tem a tal empresa lá que fornece equipamento para os foguetões, estava a beber cerveja. Lembras-te? Porque ele disse assim, olha, o que ele disse foi, opá, já estou há tanto tempo assim, não vai ser por esta cerveja que eu não vou subir. E a verdade é que subiu. E ele assim, eu mal meto o oxigênio, parece um super-homem, não é? Um super-homem. Ele era doido, ele é muito, muito doido. Mas muito fixe, boa onda. Exatamente. E pronto, e basicamente foi esta nossa aventura lá no acampamento base. No acampamento base. Foi um dia inesquecível que eu guardo com muito carinho. Pronto, e se calhar agora para responder algumas questões que me fizeram sobre isto, e acho que isto efetivamente já deve ter sido tema, porque recebi várias questões que é em relação ao lixo. Por acaso, muitas pessoas me perguntaram como é que é o lixo, porque acho que há uns anos atrás as pessoas que subiam ao acampamento base, inclusive ao summit, deixavam lá o lixo e ficava acumulado na montanha. Sim, não, agora nada. Eu pelo menos não me lembro de ver assim muito lixo. Malta, víamos o lixo normal que se vê aqui. Sim, mas... Agora, lembro perfeitamente de falar com eles diziam que eles agora têm a preocupação de carregar lixo dentro de dos recipientes e depois trazem-nos montanha abaixo. Há pessoas só a fazerem isso, muitas vezes eles põem nos burros e lá nos bisontes que eles têm lá. Inclusive, bisontes, como é que se chamam os animais? Iaques. Os iaques. Eles carregavam os iaques com esses bidões cheios de lixo para baixo. Por isso, de lixo não encontramos nada. Pelo menos agora não tem. E mesmo durante todo o percurso haviam contentores de lixo para as pessoas deitarem o lixo fora, exatamente, sim. Portanto, essa situação acho que foi resolvida, agora não sabemos do acampamento de base para cima. Sim, isso aí já é mais difícil, se for lá em cima de tudo, não sei como é que isso está. Mas até onde nós vimos, não vimos muito lixo. Não havia problema, sim, não de todo mesmo. Mais coisas. O que é que mais te surpreendeu? O que é que mais me surpreendeu? No caminho todo. Do género, expectativas versus realidade. Ok, já percebi onde é que queres ir. Expectativas versus realidade. É assim, eu não estava à espera que as montanhas fossem tão impactantes. Ok. Não estava mesmo. Porque dizem-te assim, nós já fomos ver algumas montanhas altas e as montanhas altas era do género, sim, a ficha, muito bonita, não sei o quê. Mas tão impactante como os Himalaias, como o Everest, o Lhotse e todas as montanhas ali à volta, é surreal. Não é uma simples fotografia, não consegue descrever isso. Não consegue, porque aquilo é tão impactante, são mesmo monstros, e tu sentes tão pequenino ali, não é? E isso aí surpreendeu-me completamente. E depois houve outra coisa que me surpreendeu, que não sei se era o que tu ias dizer também. Eu vou dizer... O que é que te surpreendeu a ti? A mim o que mais me surpreendeu, ao contrário do que eu estava à espera, eu achava que efetivamente iria ser isso que estavas a dizer, as montanhas, o impacto da natureza, mas houve uma coisa que conseguiu transcender tudo isso, que foram as pessoas. Sim, era o que eu ia dizer. O verdadeiro, e não sei se vocês conhecem, mas há um ditado que diz... sobre o Nepal, o ditado é sobre o Nepal, que é: primeiro vais pelas montanhas, depois voltas pelas pessoas. Sim. E é totalmente verdade isso, malta, mesmo muito, muito verdade. Claro. Eu acho que nunca conheci povo tão acolhedor e tão amigável como os nepaleses. E tão inspirador, não é? Tudo o que eles fazem ali no percurso do Everest e ali à volta, malta, eles fazem coisas surreais. Vocês forem ao Instagram dela, que é catarinaferreira.pt. Isso. Ela partilhou stories e fotos deles a carregarem coisas às costas. E é surreal, malta. Há lá uma foto que eu tirei que eles tinham 4 botijas. Um homenzinho, 1,60 m, eles são pequeninos, não é? Ele estava a carregar 4 botijas de gás montanha acima. Ok? Malta, muitos montanha deles acima, descalços. malta.
muitos deles chinelos de dedo, sem grandes roupas, eles simplesmente sigam e vão. Nós ali de botas, todos equipados e cheio de medo em algumas subidas e descidas, e eles a fazerem aquilo completamente carregados, chinelos, descalços. Há um stories que tu puseste que é assim, a carregar um toro de madeira gigante, e ele ia completamente dobrado, aquilo ocupava o caminho todo e a malta desviava-se toda, e ele a subir aquilo, fogo. Respect. Cuidado, os nepoleses são principalmente os Sherpas, acho que é um povo muito duro. Sim, e eles é diferente, não sei o que é que eles têm ali, mas cuidado, não é qualquer um. E depois toda a malta que sobe lá acima, eles dizem que os Sherpas sem os Sherpas ninguém consegue subir lá acima. Até porque no início da season, segundo o que eles me tiveram a dizer, são os Sherpas que vão pôr as cordas até lá acima. Exatamente. Okay? Para o pessoal é uma equipa de Sherpas que vai pôr as cordas, que é para a malta conseguir subir. Por isso, e eu com os Sherpas eu fiquei muito admirado. Sim, eu também, por acaso. Muito admirado e é o que eu digo, já disse no outro, que é se vocês quiserem ganhar humildade, façam este trilho. Exatamente. Que vocês vão ver coisas que vos vão deixar pensar. Sim, o vosso ego começa logo ali a diminuir, sem dúvida. Depois, o que é que tu achaste que foi mais duro? A subida ou a descida? A subida ou a descida? Sim, porque muita gente descarta a descida, mas se calhar para alguns poderá ser mais duro do que a subida. E por acaso eu acho que a subida... o João queixa-se bastante das descidas. Sim, é verdade. Mas eu a subida acho que foi mais duro, não pela complexidade física, mas pelo psicológico. Porque a partir do momento em que tu chegas ao base camp, pronto. Sim. Está feito. Agora é só descer. Está feito, agora só apanhar uma intoxicação alimentar. Não há comida, não. Tem álcool, podes a partir daí. Sim, malta. Nós chegamos ali a Neche Bazar, não sei se vocês sabem, mas quando as pessoas fazem esta jornada do trekking ao acampamento base do Everest, depois na descida toda a gente para em Neche Bazar e vai ali beber uns copos com a malta toda. Então nós quando chegamos a Neche Bazar, nós fomos beber lá uns copos e encontramos depois com outro grupo que se juntou a nós. Sim, e aquilo foi incrível. Até kukri podes beber ali. O que é o kukri? Fala ali para o pessoal o que é o kukri. É uma bebida horrível que eles bebem, aquilo como se fosse água. Aquilo é aguardente? Não é aguardente, não é aguardente aquilo. Mas é tipo aguardente. É tipo aguardente, assim, aquilo tem 40%. Forte. Como é que eles bebem aquilo, malta? Aqui ainda pior. Eles põem aquilo num copo com água quente. E eu não sei como é que eles conseguem beber aquilo. É horrível. Mas... segundo dizem, os Sherpas usam aquilo para se aquecerem lá em cima. Então, ou seja, eles bebem durante a subida. Sim. Lembram-se da cena da altitude, álcool e não sei o quê, isso é válido? Não para os Sherpas. Os Sherpas são de outra... não sei. Eles são feitos de outra coisa qualquer. Olha, uma coisa que nós não falamos aqui em relação aos banhos. Não falamos nem neste episódio nem no anterior. Se calhar convém... Sim, é isso que temos que falar. Está a falar. Que banhos? Não há banhos. Sim, malta, nós desde Neche Bazar... E a malta está toda... Que nojo! Vocês são... Desde Neche Bazar... Só toma banho quem está sujo. Exato. Ponto. Nós não estávamos, não tomávamos. Já não tomo banho há 3 meses. As pessoas vão acreditar. Não é verdade? Malta, então como eu estava a dizer, desde Neche Bazar até voltarem a Neche Bazar, vocês nunca tomam banho. Ou seja, são ali 8 dias sem tomar banho. Sim, eu posso explicar porquê, malta, que é a partir de Neche Bazar é o único sítio em que vocês têm água quente, ok? Mesmo quente, ok? Porque dali para cima eles dizem que tem água quente, mas é aquele quente, é aquele quente frio, ok? Sabe aquela água morna que está fria? Pronto, é isso. E está tanto frio que vocês primeiro que consigam aquecerem-se vão gastar muita energia, vão gastar muito esforço, vão gastar muitos recursos só para se aquecerem. Por isso, não compensa, ninguém aconselha a tomar banho dali para cima. Pronto, e foi o que nós fizemos. Nós basicamente, durante todo o percurso, nós só tomamos banho na primeira noite, em Pading, e a água estava fria, nós depois arrependemos. Estava fria e eu nesse dia molhei o cabelo e... os rapazes menos mal, se tiverem cabelo curto como ele. Sim. Agora, o meu demorou imenso tempo. Mas não devia ter tomado banho ali. Demorou imenso tempo a secar, porque nós estávamos a contar que
não dizem iríamos... que a água é quente. Exatamente, nós pensávamos que só não iríamos ter água quente a partir de Nancha Bazar, mas naquela primeira noite também não tivemos. Esqueçam lá o banho. Eu fui tomar banho, depois arrependi-me. Também podes falar de outra coisa. Que é o quê? Casas de banho. Sim, podemos falar. Malta, como é que acham que são as casas de banho lá? À moda antiga. Buraquinho no chão. Buraco no chão. Se vocês quiserem ver mais detalhes, tenho lá fotos e vídeos no meu Instagram, malta. Passem lá, que é o @catarinaferreira.pt. Pronto, e já agora coloquem o gosto, comentem e subscrevam o canal aqui. Está nos destaques as fotos e os vídeos sobre as casas de banho. Pronto, lá tem tudo. Houve um episódio engraçado na casa de banho. Qual? Que foi em Lobuche. Lembram-se daquela noite, estava na barba, não sei o quê. E fui à casa de banho. Malta, casa de banho, pronto, buraco no chão, não é? Mas aquele tinha uma sanita. Sim, nós estávamos, atenção, contextualiza, estávamos no primeiro andar. Estávamos no primeiro andar, ok? A sala de... Pronto, das refeições estava aqui em baixo, nós subíamos umas escaditas, eu estava aqui na casa de banho, aquele tinha uma sanita e eu, ei, que maravilha. Luxo, verdadeiro luxo. E eu entro na casa de banho, estava lá, e eu olho para o chão, aquilo é tudo em contraplacado e placas, e aquelas placas de metal, metálicas, aquilo como eu já vos disse, e aquele contraplacado. Pormenor, aquilo não tem saneamento, aquilo não tem água, então aquilo funciona ao balde, ok? Contraplacado de madeira, água, não resultou muito bem. Então, eu quando dei por ela, eu estava tipo, sanita, estão a ver, não é? Eu sentado, eu olho para baixo e o chão abana. E o chão está a ceder, contraplacado, aquilo leva a água do balde, não é? E a contraplacado começa a ceder. E quando eu por ela eu faço assim, força para os lados, não é? Não sei o que é que estava a pensar, não é? Se aquilo caísse eu ia cair, não ia segurar ali, não é? Mas eu faço assim, não caio, nem respiro, porque eu só pensava assim, isto que não cede agora, isto que não cai. Se eu caísse, eu caía em cima de um monte de merda. Pode-se dizer, não sei se pode dizer. Acho que sim. Eu ia aqui em cima de um monte de merda. Eu só estava a pensar assim, não, que não seja eu. Não há água aqui, ou há, mas é fria. Eu não posso ser eu. Eu só pensava em querer sair dali o mais depressa possível. E depois mal cheguei cá abaixo e disse, malta, não arrisquem. Não vale a pena. Não, mas foi engraçado, por acaso. Foi engraçado nada, cara. Olha se o que é isso ali. Não é? Se calhar não irias ser o primeiro, não sei. Como é que eu não reparei naquilo antes de... Fiz a casa de banho? Sim. Não sei. Mas eu por acaso fui tranquilo. Mas tu não pesas o mesmo que eu. Está bem, mas também... Eu olhei para baixo, vi contraplacado, madeira, tudo ensopado, aquilo mesmo a ceder. Sim, mesmo à espera de alguém como eu para... E normalmente estas coisas acontecem a mim, não é? Porquê? Porque a madeira, não é? Com água começa a ficar a apodrecer e aquilo começou a ceder e podia correr mal. Eu olhei para baixo e pensei assim, não, que não seja eu. E depois sempre que alguém ia à casa de banho eu pensava assim, vai ser isto. Muito bem. Vai ser com isto. E agora se calhar uma pergunta mais inspiradora para ti, mais de reflexão, que é o que é que esta aventura mudou na tua vida? Mudou alguma coisa? O que é que mudou na minha vida? Tenho que pensar, não estava à espera desta. O que é que mudou na minha vida? Eu acho que foi o respeito. Não é que tenha mudado, eu já tinha respeito pelas pessoas e sempre geri muito bem o meu ego, mas tens mais em atenção. Mas agora sim, a humildade, malta, não há heróis aqui, ok? Se por acaso era uma coisa que estavas sempre a dizer, que é na montanha não há heróis. Na montanha não há heróis, malta. E acho que há sempre alguém, podes achar que és o maior, que és o incrível, há sempre alguém melhor que tu, pelo menos numa certa coisa, ok? Ninguém é o supra-sumo de nada, ok? Mesmo os Sherpas não são, quanto mais eu, não é? Quanto mais qualquer um à nossa volta. E eu acho que sou humilde, acho eu. Até fica mal a dizer isto. Pois não estou a ser humilde a dizer que sou humilde. Pois, realmente. Mas pronto, malta, eu tenho bem cuidado com isso, com o ego e simplesmente tento. Mas ali é mesmo uma lição de... É impressionante. Ali uma chapada de lua branca de... Sim, eu fiquei andamos nós com equipamentos, com coisas, e vão eles às costas a subir aquilo como se nada fosse. Os nossos porters, não é? Eu lembro perfeitamente, eles iam sem grande roupa, malta, eles subiam aquilo, eles chegavam horas e horas antes de nós, como se nada fosse. Eles já estavam lá sentados assim a rir-se para nós. Eu tentava falar com eles, só que eles não falavam nada de inglês.
Eu tentava falar com eles, não sei o quê, e eles riam só. Lembras-te daquele dia em que É impressionante. já estávamos a descer, então tínhamos lá imensos chocolates que sobraram e fomos lá dar-lhes chocolates, eles ficaram todos contentes. Sim, ficaram todos contentes. Não é? É impressionante. É incrível, não é? O que eles conseguem fazer é impressionante. Depois a gorjeta que nós lhes demos. Sim, convém falarmos disto. Que é os valores do trekking já foram mencionados no primeiro episódio deste tema. Vão lá ver a malta. Vão lá ver se querem ver e se ainda não o viram. Mas para além disso, no final nós demos gorjeta tanto aos portas como ao nosso guia. Não sei é daquelas coisas que não é obrigatório assim, malta, mas está quase como implícito. Está implícito que e acho que fazer. Que é se bem não souberem o que dar, perguntem à empresa que eles orientam. Sim. E é mais do que merecido, malta. É um valor, tipo, é alto, é chato, ok? Para quem não fez, vai ficar, porra, vocês deram isso, malta, demos, mas acho que é daquelas coisas que eu não me arrependo. Sim. Ok, foi só acender a luz, malta, isto já está a ficar escuro, não estamos a alongar, temos que ir. Sobre os porters, malta, aquilo é o trabalho deles, ok? E eles, se não fizerem aquilo, que é o sustento das suas famílias, eles vão ou construir casas lá à beira ou então vão para a agricultura. Malta, a agricultura em alta montanha, nos 4.000 metros, naquelas condições, não é muito proveitosa para eles, não é? Eles não vão tirar grandes rendimentos daquilo, malta. E aquilo é a única forma que eles têm de ganharem dinheiro e de fazer uma carreira. Exato. Sim, porque eles depois ainda podem ser guias, não é? Porque é assim que eles se tornam guias, que é, vão fazendo, são porters e depois à medida que vão falando inglês com turistas como nós, é que eles podem ser contratados como guias. Exatamente, sim. Porque segundo o que o Baso nos disse, tu não podes passar, mesmo que saibas inglês, não podes passar diretamente para guia. Tens que primeiro ser porter para depois então ser guia. É uma coisa que está instituída neles. Exatamente. E depois no último dia, quando chegamos a Lukla, nós, para além das gorjetas, decidimos também oferecer o jantar, não é? O jantar. E malta, nós então o que é que pedimos? Nós já estávamos fartos de comer massa, arroz e batata com legumes, nós assim, olha, vamos comer uma pizza. Que burro. E nós dissemos a eles, olha, vocês escolham o que vocês quiserem à vontade, nós pagamos, escolham, bebam, comam. Quando chegam as nossas pizzas todas rançosas, olhamos para os pratos deles, malta, um frango. Eles pediram um frango incrível. Sim, que depois eles regavam com kukri. E aquilo fazia uma chama toda bonitinha. Foi muito fixe. E nós pedimos pizza. Malta, nós nem somos muito de pizza, não é? E eu pedi uma mix pizza. Mas já estávamos fartos de comer massa, arroz e batata. Sim, então pedimos pizza e eu pedi uma mix pizza. O que é mix pizza? Restos. Yep. Malta, a pizza tinha tudo, olha. Tinha atum, tinha frango, tinha... Malta, cebola. Era restos. Queijo, fiambre, era tudo. Eram restos sem massa de pizza. E eles ao meu lado a comer um grande frango. A única coisa que nós fizemos foi perguntar-lhes, olha, como é que se chama isso? Eles disseram, dia seguinte, jantar, Katmandu. Foi a primeira coisa, fomos pedir aquilo. Logo. E malta, e era muito bom. Muito bom. Olha, e a ti? O que é que aprendeste? O que é que mudou na tua vida? Os melhores ensinamentos que a montanha me deu? Sim. Olha, em primeiro lugar, e acho que já falei muito sobre isto nos stories na altura, foi que as minhas forças são sempre superiores aos meus medos. E isso viu-se muito lá, porque eu tinha muito medo, de ficar com a doença da altitude. Chegou ali certas partes do trilho que eu tinha medo de cair, mas eu queria tanto chegar lá, malta, que a minha vontade, o meu sonho de chegar lá foi sempre superior a esses medos que eu fui tendo ao longo do caminho. E levo isso um bocadinho para a vida, que é, ao longo da nossa vida, no nosso dia-a-dia, vamos ter sempre medo e receio de alguma coisa, principalmente quando estamos fora da nossa zona de conforto. Mas, se eu quero muito fazer aquilo, se eu quero muito conseguir aquilo, vou. E é isso que eu também vos passo a vocês, que é, se vocês querem muito algo, se vocês querem fazer muito algo, se querem comprar muito algo, se querem muito alguma coisa, se é um sonho vosso, força. Sim, lutem por ele. Malta, e não façam como nós fizemos durante muitos anos, que nós pusemos logo de parte este sonho que ela tinha, porque era tão, percebem, era tão fora do nosso contexto dar os 100.000 euros e ia gastar 3 meses para subir ao topo, quando nós nem conhecíamos esta opção de fazer o base camp. Nós colocámos simplesmente de parte e esquecemos completamente um sonho que ela tinha, sem questionarmos 2 vezes. Exatamente. Malta, não façam isso. Tenham um sonho, lutem por ele, investiguem, procurem saber mais, estudem.
porque se calhar o sonho pode, se calhar está pode só estar ali. exatamente, pode estar só ali ao lado e é passível de o concretizarem. Sim, lutem pelos vossos sonhos, mesmo que eles pareçam muito inatingíveis e muito esquisitos e muito inalcançável, lutem por eles. Exatamente. Mais alguma coisa? Sim, um outro ensinamento que levo também para a vida é aprender a respeitar o tempo. Boa. O tempo da montanha, o tempo da natureza e o meu próprio tempo. Porque com esta jornada do acampamento base, eu aprendi que não vale a pena ter pressa. A altitude é inimiga das pressas e leva um bocadinho isto para a vida, que é, eu tenho que aprender a respeitar o tempo. E eu antes, como tu sabes bem, era muito aquela pessoa de ter sempre pressa para tudo e para mais alguma coisa. Eu estava sempre à espera do fim de semana, sempre à espera das férias, sempre à espera que alguma coisa que viesse a seguir. Sim. E se calhar não aproveitavas o momento, não é? Sim, não aproveitava o momento presente. E hoje em dia acho que por muito que eu queira ao fim de semana, por muito que eu queira às férias, por muito que eu queira alguma coisa que está lá à frente, eu tento parar e pensar, não, mas eu quero muito isso e isso irá acontecer lá à frente, mas eu agora tenho tempo para aproveitar o que está a acontecer agora. Boa. Eu meio que fui fazendo isso ao longo da jornada, não é? A coisa de aproveitar a jornada e não o destino final. Sim, dia a dia. Eu sobre o tempo tenho duas coisas, que é, para já, foi um reminder, não é? Um lembrete de que o tempo é a coisa mais preciosa que tu tens, não é? É a única coisa que tu não consegues recuperar. Exatamente. E depois, em montanha, não está no teu controle o tempo. Exatamente. É? O tempo, neste caso climatérico, malta, aquilo mudava em meia hora. Se tivesse que ser o fim do mundo ali, tu vires para trás, tu vinhas para trás e ponto final. Exatamente. Por isso, o que tiver a acontecer vai acontecer, ok? Claro, lutem pelas coisas e façam acontecer e etc. Mas vivam um dia de cada vez, no momento presente, acho que sim. Acho que é um bom ensinamento. Aproveitar ao máximo. Sim, aproveitar ao máximo. E malta, vamos deixar por aqui este episódio. Longo. Espero que tenham gostado tanto do primeiro episódio. Se não viram, passem lá para ver, como este. Deixem os vossos comentários, as vossas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder a toda a gente. Não se esqueçam uma vez mais de subscrever o canal, deixar o vosso like, seguirem-me também nas redes sociais caso ainda não o sigam. Tem aqui assim os arrobas identificados na descrição. E malta, vemo-nos no próximo episódio. Tchau, malta.